paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com mais um devocional. Desde já eu quero pedir desculpa se houver algum barulho, porque tem vizinhos aqui fazendo em obras aqui, mas nós vamos gravar nosso devocional. Vamos continuar o que nós estávamos falando no vídeo anterior. Depois eu vou trazer um pequeno estudo aqui a respeito de apostasia, mas vamos continuar meditando na palavra de Deus aqui em Hebreus 12. Nós falamos no vídeo passado a respeito da correção do Senhor. E vamos continuar aqui para finalizarmos essa parte falando da correção do Senhor. Vamos ler Hebreus 12, 5 do 5 até o 11 aqui para a gente estar meditando. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Agora o 11 aqui, E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então tá aqui a palavra de Deus e nós agora vamos falar sobre andando na vontade de Deus. Esse é o tema do nosso vídeo e vamos falar um pouco aqui, Vamos ler os comentários, vamos ler algumas referências para a gente estar meditando aqui na palavra de Deus. Então, andando na vontade de Deus, nós podemos sofrer adversidades. E vamos falar um pouco dessas adversidades. Primeiro, como resultado da nossa guerra espiritual contra Satanás. Vamos ler aqui Efésios, que fala sobre a armadura de Deus. Efésios 6, você já pode abrir a sua Bíblia, se você tiver como abri-la. Efésios 6, do 11 até o 18. Vamos ler aqui, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo, até o 18, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os fardos inflamados, os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então tá aqui, né? A armadura de Deus, que nós precisamos, né? Para vencer a nossa guerra espiritual contra Satanás, que é uma das adversidades, né, que o cristão passa, né, o cristão que anda, né, o verdadeiro cristão que anda na vontade de Deus. Vamos agora para o 2, né, como teste para fortalecer a nossa fé. Então, é uma das adversidades, né, do cristão, é o teste para fortalecer a nossa fé. E nós queremos aqui, eu vou aumentar um pouquinho a voz por causa do barulho. Vamos ler aqui 1 Pedro. 1 Pedro, esses dias está bem difícil gravar, irmãos, por causa desses barulhos externos aqui, mas a gente precisa continuar. 1 Pedro 1. Essa palavra aqui, meu Deus, 1 Pedro 1, 6 e 7. 1 Pedro 1, 6 e 7. Vamos lá. Em que vós, aqui fala sobre o teste, né? Para fortalecer a nossa fé. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E eu quero ler aqui o comentário para a gente entender a prova da nossa fé. Então, está dizendo aqui que nós devemos nos alegrarmos nas nossas muitas provações, porque permanecendo fiéis a Cristo em meio às provações, isso purificará a nossa fé e resultará em louvor, glória e honra na vinda de Jesus Cristo. O Senhor considera nossa perseverança nas provações e nossa fé nele preciosas e de valor inestimável por toda a eternidade. Então, o Senhor tem como preciosa a perseverança, a nossa perseverança nas provações. E a nossa fé, né? Ele valoriza a nossa fé, a nossa perseverança por toda a eternidade. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Vamos continuar aqui, porque tem algumas coisas ainda. Terceiro aqui, como parte da nossa... para finalizar aqui, como teste para fortalecer a nossa fé, como a gente acabou de ver, e as nossas obras. Vamos lá. Como parte da nossa preparação para consolarmos
o próximo. E a gente precisa meditar aqui e ler essa referência bíblica aqui, que é um versículo também que Deus uma vez falou comigo, usou alguém para falar comigo, e assim eu nunca esqueço aqui. 2 Coríntios 1, 3, do 3 até o 5. Esse versículo aqui é muito lindo e eu nunca esqueço num tempo que eu estava passando por uma provação e eu não entendia, e o Senhor usou uma irmã para falar justamente esse versículo aqui. 3 até o 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O título fala assim, ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Vamos continuar aqui o 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, não, é até aqui mesmo, por meio de Cristo. Eu até confundi, achei que era o outro, mas o versículo que eu me referi vai vir aí mais na frente. Então aqui fala assim, a vida cristã envolve sofrimento, que deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no sofrimento e a consolação de Cristo. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência. E a gente fala aqui do cristão genuíno que anda segundo a vontade de Deus. Mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos crentes, à medida que participamos da causa de Cristo. Glória a Deus por essa palavra. Então aqui nós vimos que esse sofrimento, né, é como parte da nossa preparação para consolarmos o próximo e para manifestar a vida de Cristo. 2 Coríntios 4. Esse aqui é um pouco extenso, mas eu vou ler para nós finalizarmos aqui esse estudo. 2 Coríntios 4, 8 até o 10, o 12 e 16. Vamos lá. Esse versículo aqui que Deus usou alguém para falar comigo. Muito lindo esse versículo, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O 12 diz assim: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E o 16 diz assim, para finalizar aqui: por isso não desfalecemos, mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia.
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Aleluia. Vamos, para finalizarmos agora, vamos falar aqui, esse ponto aqui importante. Em todos os tipos de adversidades, devemos buscar a Deus, examinar a nossa vida e abandonar tudo quanto é contrário à sua santidade. Precisamos buscar o nosso Deus, examinar a nossa vida e abandonar tudo que é contrário à santidade de Deus. Que palavra maravilhosa! Glória a Deus por essa palavra. No próximo vídeo nós continuaremos aqui falando sobre Hebreus 12 e vamos entrar nessa parte de santificação. E eu convido você a continuar conosco aqui, meditando na palavra de Deus. Deus, Ele tem falado muito comigo através dessa palavra. E eu tenho vivido dias assim difíceis, de batalhas espirituais muito grandes, mas Deus, com a sua palavra, Ele tem me levantado e tem me ajudado a caminhar, olhando para Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu grande amor, pela tua bondade e tua fidelidade. Obrigada pela tua palavra, que nos acalma, que nos fortalece, que nos dá direção. Tua palavra que é luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor entre em cada lar agora, que o Senhor venha alcançar essas vidas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada casa, e que o teu nome seja glorificado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo.